A milionária demitiu 10 tutores. O último que ela testou era o porteiro, e mudou sua vida para sempre. Eu não quero mais fazer lição. Gabriel jogou o lápis na mesa com força, fazendo os livros saltarem. A senhora é chata e não entende nada. Isabela Figueiredo sentiu o sangue subir à cabeça. Mais um tutor. Mais um fracasso. A professora doutora em matemática pela USP, que custava R$ 500 por hora, estava ali parada feito uma estátua, com os lábios apertados e o orgulho ferido estampado no rosto. Senhora Figueiredo, creio que seu filho precisa de disciplina antes de educação, disse a mulher, ajustando os óculos de grife. Não posso trabalhar nestas condições. Gabrielzinho, por favor. Isabela se ajoelhou ao lado do filho, sentindo o tecido do vestido de seda esticar. A tia veio aqui só para te ajudar com matemática. Não quero ajuda dela. Os olhos do menino se encheram de lágrimas. Ela fala que eu sou burro, igual o papai falava. O coração de Isabela se partiu mais um pouco. 3 meses desde o divórcio, e Gabriel ainda carregava as cicatrizes das brigas constantes, dos gritos de Rodrigo ecoando pelo apartamento. Esse menino não aprende porque você o mimou demais, Isabela. A tutora já estava guardando o material na bolsa Prada, com movimentos precisos e irritados. Vou enviar a cobrança das 2 horas. Boa sorte encontrando alguém que consiga lidar com isso. A porta bateu com um som seco que pareceu ecoar por toda a cobertura de 300 metros quadrados. Isabela ficou ali, de joelhos no piso de mármore importado, observando o filho que soluçava baixinho, a cabeça enterrada nos braços. O cheiro do perfume francês da tutora ainda pairava no ar, misturado com a sensação amarga do fracasso. 10 tutores. 10 profissionais altamente qualificados que passaram por ali como um desfile de incompetência disfarçada de diploma. Pedagogos, psicopedagogos, professores particulares com currículos impecáveis e métodos tradicionais que só faziam Gabriel se sentir menor ainda. O celular vibrou na mesa de centro. Uma mensagem de Márcia, sua mãe e sócia minoritária da startup. Como foi com a nova tutora? A reunião com os investidores é amanhã às 9 horas. Você precisa estar focada, Isa. Focada. Como se fosse simples assim. Como se ela pudesse separar a executiva bem-sucedida da mãe desesperada que não conseguia ajudar o próprio filho com uma simples lição de matemática. Mãe? Gabriel levantou a cabecinha, os olhos vermelhos contrastando com as sardas clarinhas no nariz. Eu tentei, juro. Mas quando ela falava, as palavras ficavam todas embaralhadas na minha cabeça. Isabela o puxou para um abraço apertado, sentindo o cheiro do shampoo de criança misturado com o leve suor da frustração. Eu sei, amor. A culpa não é sua. Nunca foi. Mas, no fundo, uma voz insidiosa sussurrava que talvez a culpa fosse dela sim. Por trabalhar até tarde, por viajar a negócios, por não ter tempo de sentar e fazer lição junto, por ter escolhido a carreira quando deveria ter escolhido o filho. As mesmas acusações que Rodrigo fazia, agora vindas da sua própria consciência. Vou descer para pegar a correspondência, murmurou, beijando o topo da cabeça de Gabriel. Você fica aqui vendo desenho, tá bom? O elevador desceu lentamente pelos 22 andares, cada um marcando mais um segundo de angústia. Lá embaixo, o lobby do edifício comercial estava quase vazio. Apenas o porteiro noturno atrás do balcão, a cabeça baixa sobre alguns livros espalhados. Tiago Santos levantou os olhos quando ela se aproximou. Um sorriso genuíno, daqueles que não se compra com dinheiro. Boa noite, doutora Isabela. Tudo bem? Era a primeira vez que alguém perguntava isso hoje, e parecia realmente interessado na resposta. Isabela hesitou, as palavras se formando na garganta antes de serem engolidas pelo hábito de manter as aparências. Tudo... começou, mas a voz falhou. Gabriel havia esquecido a mochila no lobby algumas horas antes, quando voltaram da escola. O Gabriel esqueceu a mochila aqui? Claro, tá aqui comigo. Tiago se levantou, revelando a altura impressionante mesmo com a camisa simples do uniforme. Aliás, ele parecia meio tristinho hoje. Tudo bem com ele? A pergunta foi feita com uma delicadeza
que pegou Isabela desprevenida. Quando foi a última vez que alguém notou o estado emocional do seu filho? Os tutores mal olhavam para Gabriel como pessoa, apenas como um problema matemático a ser resolvido. Dificuldades na escola, admitiu pegando a mochila do Homem-Aranha. E comigo também, para ser sincera. Tiago assentiu como se entendesse perfeitamente. Posso falar uma coisa? Sem querer me meter onde não devo. Havia algo na voz dele. Um sotaque suave do interior, completamente diferente do paulistês acelerado que ela ouvia o dia todo. Isabela fez que sim com a cabeça. Uma vez eu vi ele tentando fazer lição aqui no lobby, enquanto a senhora estava numa ligação importante. Tiago apontou para a mesinha de centro próxima aos sofás de couro. Ele estava com dificuldade numa conta de dividir, aí eu mostrei um jeito diferente, com tampinhas de refrigerante. Tampinhas? Tipo assim. Tiago abriu uma das gavetas e tirou algumas tampinhas coloridas. Se você tem 12 tampinhas e quer dividir igualmente entre 3 pessoas, você vai dando uma para cada, até acabar. Aí vê quantas cada um ficou. Era tão simples, tão óbvio. Por que nenhum dos 10 tutores com diplomas na parede havia pensado nisso? E funcionou? O sorriso de Tiago se alargou. Funcionou. Ele até me explicou de volta para ver se eu tinha entendido direito. Menino esperto, seu Gabriel. Esperto. Quando foi a última vez que alguém usou essa palavra para descrever o filho dela? A última tutora havia sugerido déficit de atenção e possível necessidade de medicação. Isabela ficou ali parada, a mochila nas mãos, observando Tiago voltar aos seus livros. Apostilas de concurso público espalhadas sobre o balcão, algumas folhas com anotações à mão. Um jovem que trabalhava de madrugada e estudava nas horas vagas, sonhando com algo melhor. Uma ideia maluca começou a se formar na sua mente. Tão maluca que ela quase riu alto. Seu Tiago, disse, antes que o bom senso a impedisse. O senhor teria interesse num trabalho extra? 22. Mãe, o tio Tiago vai vir hoje mesmo? Gabriel saltitava pela cozinha americana, os olhinhos brilhando de uma forma que Isabela não via há meses. Vai sim, amor. Mas só por hoje, para ver se dá certo. Isabela ajeitava nervosamente os petiscos na bandeja de prata, se perguntando se estava completamente louca. Contratar o porteiro do prédio como tutor? Márcia ia ter um troço. A campainha tocou exatamente às 15 horas. Pontualidade militar, uma qualidade que os 10 tutores anteriores, apesar dos currículos pomposos, nem sempre demonstravam. Tiago estava na porta com uma mochila simples de lona e um sorriso meio tímido. Havia trocado o uniforme de porteiro por uma camisa polo azul claro e jeans escuros. Roupas simples, mas limpas e bem cuidadas. O cabelo ainda úmido sugeria que tinha tomado banho rapidamente antes de subir. Boa tarde, doutora. Isabela. A formalidade soava estranha depois da conversa íntima da noite anterior. Trouxe uns materiais que achei que podiam ajudar. Gabriel apareceu correndo, freando bruscamente na frente do visitante com uma mistura de empolgação e timidez. E aí, campeão? Tiago se abaixou na altura do menino. Preparado para desvendar os mistérios da matemática? Você trouxe as tampinhas? Perguntou Gabriel esperançoso. Trouxe coisa melhor. Tiago abriu a mochila e tirou um saco de feijão cru, alguns pratinhos de plástico colorido e uns cartões feitos à mão. Matemática de verdade que a gente usa no dia a dia. Isabela observou fascinada, enquanto Tiago transformava a mesa de jantar de Jacarandá em um laboratório improvisado. Ele pedia licença para cada movimento, respeitoso mas natural, sem a reverência exagerada que outros prestadores de serviço demonstravam. Então, Gabriel, me conta uma coisa. Você gosta de brigadeiro? Adoro. Os olhos do menino se iluminaram. Imagina que sua mãe vai fazer brigadeiro para a festa da escola e precisa descobrir quantos ela consegue fazer com 2 quilos de chocolate. Se cada brigadeiro usa 20 gramas, quantos vão sair? Isabela esperava ver a expressão de pânico que sempre tomava conta do rosto de Gabriel quando números apareciam. Mas o menino apenas franziu a testa, concentrado. Posso usar o feijão para pensar melhor? Claro, cada feijão vale 20 gramas. Enquanto Gabriel manipulava os grãos,
Separando montes e contando baixinho, Tiago se dirigiu a Isabela. Desculpa perguntar, mas ele já foi avaliado por algum especialista? A pergunta veio sem julgamento, apenas curiosidade profissional. Isabela se sentou ao lado deles, notando como o perfume suave de Tiago, algo cítrico e masculino, sem ser caro, contrastava com as fragrâncias importadas que estava acostumada a sentir. 3 psicopedagogos diferentes. Todos disseram que ele é normal, só precisa de mais paciência. E o que os tutores faziam? Explicações teóricas, exercícios repetitivos, bronca quando ele não entendia. Isabela suspirou. O último disse que Gabriel tinha bloqueio psicológico com exatas. Tiago balançou a cabeça, desaprovando silenciosamente. Criança não tem bloqueio. Criança tem curiosidade natural. Se ela está com medo de matemática, é porque alguém fez ela ter medo. As palavras ecoaram na mente de Isabela. Quantas vezes ela própria havia perdido a paciência? Quantas vezes Rodrigo gritara, "Isso é simples, Gabriel", enquanto o menino se encolhia cada vez mais. "Consegui!" Gabriel levantou a mão triunfante. "São 100 brigadeiros." "Muito bem. E como você descobriu?" "Fui juntando os feiões de 20 em 20 até dar 2 quilos. Quer dizer, até acabar os feiões que representam 2 quilos. Tiago sorriu e mostrou a Isabela uma folha onde havia anotado o raciocínio de Gabriel. "Olha só, ele não decorou fórmula, ele entendeu o conceito. É isso que importa." Por 1h30, Isabela assistiu a uma aula como nunca havia visto. Tiago não tinha a solenidade professoral dos outros tutores, mas possuía algo infinitamente mais valioso. A capacidade de enxergar Gabriel como pessoa, não como problema a ser resolvido. "De onde você aprendeu a dar aula assim?" perguntou quando Gabriel foi ao banheiro. "Minha mãe era professora rural em Campina Grande." Tiago guardava os materiais com cuidado. "Ela sempre dizia que matemática está em tudo. Na feira, na cozinha, no plantio. Só precisa mostrar para a criança onde ela já usa, sem saber." "E você estudou pedagogia?" Uma sombra passou pelo rosto dele. "Comecei na Uninove, pelo ProUni. Consegui bolsa integral, fiquei 3 anos estudando de noite, trabalhando de dia. Mas aí meu pai morreu e..." Fez uma pausa, organizando as palavras. "Minha mãe ficou sozinha com minha irmã menor. Tive que escolher entre o diploma e a família." A honestidade crua da resposta desarmou Isabela completamente. Aqui estava um homem que abriu mão dos próprios sonhos para cuidar da família. Exatamente o contrário do que Rodrigo sempre fez, colocando carreira acima de tudo. "Pretende voltar a estudar?" "Estudo todo dia." Tiago apontou para a pilha de apostilas que ela vira no lobby. "Concurso para professor da rede municipal. Salário é pouco, mas é o que eu sempre quis fazer." Gabriel voltou correndo, interrompendo o momento de intimidade que estava se formando. "Tio Tiago, você vai voltar amanhã?" Tiago olhou para Isabela, aguardando a resposta dela. Havia esperança discreta nos olhos escuros, mas também dignidade suficiente para aceitar um não. "Se sua mãe concordar..." Antes que Isabela pudesse responder, a porta se abriu. Márcia entrou com a chave reserva como sempre fazia quando queria dar uma passadinha para verificar se estava tudo bem. "Isa, querida, eu..." Parou abruptamente ao ver Tiago. "Ah, não sabia que você tinha visitas." O tom gelado e o olhar investigativo deixaram claro que Márcia havia identificado imediatamente que aquele homem não pertencia ao círculo social da filha. "Mãe, este é o Tiago. Ele está ajudando o Gabriel com matemática." "Prazer, dona..." Tiago se levantou, estendendo a mão educadamente. "Márcia Figueiredo." Ela apertou a mão dele brevemente como quem toca algo suspeito. "E o senhor é professor de que instituição?" A pergunta veio carregada de insinuação. Isabela sentiu as bochechas esquentarem de raiva e constrangimento. "Na verdade, Tiago trabalha aqui no prédio e tem formação em pedagogia." Ele explicou frações para o Gabriel de um jeito que ele nunca havia entendido antes. "Que interessante." Márcia dirigiu um olhar significativo para a filha. "Posso falar com você um minutinho? Em particular..." Tiago compreendeu imediatamente. "Gabriel, que tal mostrar para a vovó como você aprendeu a fazer divisão com os feijões?"
Enquanto o menino se distraía explicando entusiasmado para uma Márcia visivelmente desconfortável, Isabela acompanhou Tiago até a porta. Desculpa pela minha mãe. Ela é protetiva. Não precisa se desculpar. Ela tá certa em ser cuidadosa. Tiago baixou a voz. Doutora Isabela, eu não quero causar problema para a senhora. Se acha melhor? Não. A palavra saiu mais firme do que Isabela esperava. Gabriel aprendeu mais em uma tarde com você do que em 6 meses com os outros. Isso é o que importa. Tiago sorriu, e por um instante, Isabela esqueceu completamente das diferenças entre eles. Esqueceu que ele era o porteiro e ela, a CEO. Esqueceu de tudo, exceto de como seus olhos brilhavam quando ele falava sobre educação. Então, nos vemos amanhã? Amanhã, mesma hora. Quando a porta se fechou, Isabela encostou nela por um momento, ouvindo a voz de Márcia ao fundo perguntando a Gabriel sobre esse professor diferente. Uma sensação estranha se instalou no peito dela. Algo entre esperança e ansiedade, como se estivesse prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. E talvez estivesse mesmo. Mãe! Mãe! Olha só! Gabriel irrompeu pela porta da cobertura brandindo uma folha de papel como um troféu. Tirei 8 na prova de matemática. Isabela quase derrubou a taça de vinho que segurava. Incrédula. 8? Gabriel não tirava nota acima de 5 em matemática havia mais de 1 ano. Sério, amor. Deixa eu ver. Ela pegou a prova com as mãos tremendo ligeiramente. Lá estava, de punho e letra da professora. 8,0. E um comentário ao lado. Gabriel demonstrou excelente raciocínio lógico nos problemas. Parabéns! O tio Tiago disse que eu ia conseguir. Ele ensinou uns truques muito legais. Era a 3ª semana de aulas, e a transformação de Gabriel era impressionante. Não apenas nas notas, mas na postura, na confiança, no brilho que voltara aos olhos dele. Ele já chegou? Gabriel olhou em volta procurando pelo tutor. Deve estar subindo. Isabela checou o relógio. 18h30, como sempre. Tiago havia se mostrado religiosamente pontual, uma qualidade que ela, acostumada aos atrasos crônicos dos executivos paulistanos, apreciava mais do que imaginava. A campainha tocou no momento exato em que ela guardava a prova na gaveta especial, onde colecionava as conquistas de Gabriel. Boa noite, doutora Isabela. Tiago entrou com o sorriso caloroso de sempre, mas ela notou uma tensão diferente nos ombros dele. Tio Tiago, tirei 8 na prova. Gabriel se jogou nos braços dele, e Isabela sentiu algo estranho no peito ao ver a naturalidade com que Tiago o abraçou de volta. Eu sabia. Você é um matemático nato, campeão. Ele bagunçou o cabelo de Gabriel carinhosamente. Hoje vamos celebrar fazendo uns exercícios mais divertidos ainda. Enquanto eles se instalavam na mesa, Isabela foi até a cozinha preparar um lanche. Pela porta entreaberta, ouvia a voz paciente de Tiago explicando conceitos que pareciam impossíveis de simplificar. Então, se o João tem R$15 e quer comprar 3 pastéis que custam R$4 cada, ele consegue? Espera, 3 vezes 4. Gabriel contava baixinho nos dedos. R$12, sobra 3. E com os R$3 que sobraram, dá para comprar um refrigerante? Gabriel bateu palmas. Isabela sorriu sozinha na cozinha. Como alguém conseguia fazer matemática parecer tão divertida? O celular tocou no balcão. Rodrigo. Ela hesitou antes de atender. Alô? Isa, preciso falar contigo. É sobre o Gabriel. O tom era seco, quase oficial. Isabela sentiu um aperto no estômago. Que tem o Gabriel? Estou sabendo que você contratou alguém novo para dar aula para ele, sem me consultar. Rodrigo, eu não preciso te consultar sobre decisões educacionais. Isso ficou claro no acordo de divórcio. Preciso sim, quando se trata de pessoas estranhas tendo acesso ao meu filho. Meu filho, como se Gabriel fosse uma propriedade. O professor do Gabriel não é uma pessoa estranha. E as notas dele melhoraram drasticamente. Professor? A voz de Rodrigo ficou perigosamente baixa. Isabela, eu sei exatamente quem é esse cara. E vamos conversar sobre isso pessoalmente.
A ligação se encerrou antes que ela pudesse responder. Um arrepio de medo desceu pela espinha dela. Como Rodrigo sabia sobre Tiago? Doutora Isabela? A voz de Tiago a trouxe de volta à realidade. Tá tudo bem? A senhora ficou meio pálida. Ela estava parada na porta da cozinha, o telefone ainda na mão, provavelmente com cara de susto. Trabalho. Sempre tem alguma coisa. Forçou um sorriso. Como foi a aula hoje? Gabriel arrasou. Mas, na verdade... Tiago hesitou, passando a mão pelos cabelos escuros. Queria falar uma coisa com a senhora, depois que ele for dormir. O pedido, feito com tanta seriedade, deixou Isabela intrigada e um pouco nervosa. 1 hora depois, Gabriel estava no quarto assistindo desenho antes de dormir, e eles dois se encontraram na varanda. A vista noturna de São Paulo se estendia até o horizonte, milhões de luzes piscando como estrelas terrestres. Aceita um café? Ofereceu Isabela. Obrigado. Tiago se encostou no parapeito contemplando a cidade. Deve ser incrível morar num lugar desses. É bonito, mas às vezes... Ela parou surpresa com a própria honestidade que estava prestes a revelar. Às vezes é meio solitário lá em cima. Eles ficaram alguns segundos em silêncio, bebendo café e observando o movimento lá embaixo. Isabela nunca havia reparado como a presença dele era tranquilizadora, sem a pressão constante que sentia com outros homens de seu círculo social. O que você queria me falar? Perguntou suavemente. Tiago respirou fundo. É que tô pensando em uma coisa há um tempo, um projeto, e conversando com Gabriel, vendo como ele aprende, me deu mais certeza ainda. Que tipo de projeto? Uma metodologia diferente para ensinar matemática para crianças de baixa renda, usando materiais simples, do dia a dia, que qualquer professor pode aplicar. Os olhos dele brilharam com paixão genuína. Imagina quantas crianças poderiam se dar bem na escola se tivessem acesso a esse tipo de ensino. Isabela ficou impressionada com a amplitude da visão dele. Ali estava um homem que trabalhava como porteiro, ganhava salário mínimo, mas sonhava em transformar a educação brasileira. Isso é incrível, Tiago. Sério mesmo. A senhora acha que é viável? A pergunta veio carregada de uma vulnerabilidade que a tocou profundamente. Quantas vezes alguém havia pedido sua opinião de forma tão genuína, sem segundas intenções? Mais do que viável. É necessário. Ela se aproximou um pouco mais dele. Você já pensou em como implementar? Tenho umas ideias. Tiago começou a falar sobre parcerias com escolas públicas, treinamento de professores, materiais de baixo custo. À medida que falava, ficava mais animado, mais seguro. Isabela o observava fascinada. Havia algo hipnotizante na paixão com que ele falava sobre educação, na forma como gesticulava, na luz que dançava nos olhos escuros quando ele descrevia seu sonho. E você apoiaria um projeto assim? Perguntou ele de repente, e ela percebeu que haviam se aproximado mais, muito mais. Apoiaria. A voz saiu mais rouca que o normal. Eles estavam agora a poucos centímetros um do outro. Isabela podia sentir o perfume suave dele, ver as pequenas rugas de expressão ao redor dos olhos, a barba por fazer que dava um ar másculo ao rosto dele. Doutora Isabela, ele sussurrou, e algo na forma como pronunciou seu nome fez o coração dela acelerar perigosamente. Isabela. Ela corrigiu baixinho. Só Isabela. A mão dele subiu devagar até tocar o rosto dela, os dedos calejados contrastando com a pele macia. Por um momento, todos os protocolos sociais, todas as diferenças de classe, todos os medos se dissolveram. Havia apenas eles dois, duas pessoas se descobrindo. O interfone tocou alto, quebrando o encanto. Isabela se afastou rapidamente, o coração martelando no peito. Doutora Isabela? A voz do porteiro noturno ecoou pelo apartamento. O doutor Rodrigo está aqui embaixo. Diz que precisa subir para falar com a senhora. Isabela e Tiago se entreolharam. Ela viu no rosto dele a mesma compreensão que sentia. O momento de acerto de contas havia chegado. Manda ele subir, respondeu ela, a voz traindo apenas um ligeiro tremor. Tiago já estava recolhendo seus materiais quando ela se virou.
Você não precisa ir, disse ela, surpreendendo-se com a própria firmeza. Acho melhor... Não. Isabela se posicionou entre ele e a porta. Você não fez nada de errado. E eu não vou deixar ninguém te tratar como se tivesse feito. Por um momento, Tiago pareceu querer protestar, mas então viu a determinação no olhar dela e assentiu devagar. Então ficamos juntos nessa. O elevador chegou ao andar com um dingue suave. Passos firmes se aproximaram da porta. Rodrigo não tocou a campainha. Usou a chave que ainda possuía. Quando a porta se abriu, ele entrou como um furacão, terno impecável e expressão furiosa. Parou abruptamente ao ver Tiago ali. Então é verdade. A voz estava carregada de desprezo. Meu filho sendo educado pelo porteiro do prédio. E Isabela soube que a guerra havia começado. Rodrigo, abaixa a voz. O Gabriel tá no quarto. Isabela se colocou entre o ex-marido e Tiago, que havia se levantado, mas permanecia calmo, as mãos relaxadas ao lado do corpo. Ah, agora você se preocupa com o Gabriel? Rodrigo afrouxou a gravata com um gesto brusco. Depois de colocar um completo desconhecido para cuidar do meu filho? Seu filho? A voz de Isabela subiu uma oitava. Quando foi a última vez que você perguntou sobre as notas dele? Sobre como ele se sentia na escola? Tiago deu um passo à frente, a voz baixa, mas firme. Com licença, doutor. Rodrigo. Acho melhor eu ir embora e deixar vocês conversarem. Não. Rodrigo apontou o dedo para ele. Você fica aí mesmo. Isso diz respeito a você também. Rodrigo! Isabela estava visivelmente furiosa agora. Você não tem o direito de... Tenho sim. Ele puxou o celular do bolso. Você sabe o que eu descobri hoje? Esse cara não é professor coisa nenhuma. É porteiro. Trabalha aqui embaixo, ganha salário mínimo. E você deixou ele sozinho com o Gabriel. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Tiago baixou os olhos. E pela primeira vez desde que chegara ali, Isabela viu sua confiança vacilar. E daí? Ela disse finalmente. Como assim, e daí? Rodrigo parecia incrédulo. Isabela, ele pode ser qualquer coisa. Não tem formação, não tem referências adequadas. Ele tem 3 anos de pedagogia na Uninove e Gabriel nunca aprendeu tanto quanto nas últimas 3 semanas. A voz dela tremulou de raiva contida. 3 anos incompletos. Rodrigo acenou com uma folha de papel. Eu contratei um investigador. Ele trancou o curso, Isabela, por motivos financeiros. Isabela sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Rodrigo havia contratado um investigador para vigiar a vida dela? Tiago respirou fundo e finalmente se manifestou. É verdade. Tranquei o curso quando meu pai morreu. Precisei trabalhar em tempo integral para sustentar minha família. Viu só? Rodrigo se dirigiu a Isabela com ar triunfante. Você confiou a educação do nosso filho a um universitário fracassado. Cala a boca! A explosão veio tão súbita que até Isabela se assustou com a própria veemência. Não fala assim dele! Nunca mais! Rodrigo piscou surpreso. Em 10 anos de casamento, ele nunca a havia visto defender alguém com tanta paixão. Isabela, você está se envolvendo emocionalmente com esse cara? A pergunta pairou no ar como uma acusação. Tiago olhou para ela, aguardando a resposta tanto quanto Rodrigo. Eu estou me envolvendo emocionalmente com alguém que conseguiu fazer meu filho sorrir de novo. Cada palavra saía medida, precisa. Alguém que ensina com amor, não com pressão. Alguém que vê Gabriel como uma pessoa, não como um problema a ser resolvido. Mãe! Os 3 adultos se viraram. Gabriel estava na entrada da sala, de pijama, os olhos arregalados de medo. Por que vocês estão gritando? A voz pequena cortou o ambiente tenso como uma lâmina. Isabela se ajoelhou na altura dele imediatamente. Desculpa, amor. O papai e eu estávamos conversando sobre escola. O tio Tiago fez alguma coisa errada? Gabriel olhou para o tutor com preocupação genuína. Não, campeão. Tiago se abaixou também, ficando na altura da criança. Às vezes os adultos precisam conversar sobre coisas importantes, e a conversa fica mais alta. Mas você não vai embora, né? Os olhos de Gabriel se encheram de lágrimas. Eu ainda não sei direito Tabuada do 7.
O coração de Isabela se partiu vendo o pânico no rosto do filho. Quantas vezes ele havia passado por isso? Pessoas importantes indo embora depois de brigas dos adultos? Rodrigo, pela primeira vez, pareceu realmente ver o impacto da situação no filho. Sua expressão endureceu, mas por um motivo diferente agora. Gabriel, vai para o seu quarto. Os adultos precisam terminar de conversar. Mas, pai, vai. O tom não admitia discussão. Depois que Gabriel saiu, Rodrigo se virou para Tiago. Olha o que você causou. Vê como ele se apegou? Isso não é saudável. O que não é saudável, disse Tiago calmamente. É uma criança com medo de matemática porque sempre foi tratado como burro. Gabriel não é burro. Ele só aprendia de jeito diferente. Você não tem qualificação para avaliar meu filho. Tenho olhos e coração. Tiago se levantou. Doutor Rodrigo, posso fazer uma pergunta? Quando foi a última vez que o senhor sentou com Gabriel para fazer lição? Rodrigo abriu a boca, mas não saiu som. Quando foi a última vez que perguntou o que ele aprendeu na escola? Ou se ele tem amigos? Ou do que ele gosta além de futebol? Eu trabalho muito. Sustento essa família. Eu também trabalho muito. Tiago não elevou a voz, mas havia uma firmeza implacável ali. 2 vezes por semana eu trabalho dobrado para poder vir aqui. Sabe por quê? Porque Gabriel me lembra porque eu quero ser professor. Porque cada vez que ele entende um problema, eu lembro por que a educação pode mudar uma vida. Isabela observava o confronto fascinada. Rodrigo, com toda a sua arrogância de advogado bem-sucedido, estava sendo desarmado pela sinceridade simples de Tiago. Isso não muda o fato de que você não tem diploma. Rodrigo tentou retomar o controle da situação. Tem razão, não tenho. Tiago pegou a mochila. E talvez seja melhor eu parar por aqui antes que cause mais problemas para a doutora Isabela e para o Gabriel. Não. A palavra explodiu de Isabela antes que ela pudesse pensar. Você não vai a lugar nenhum. Isabela. Tiago a olhou com tristeza. Não quero ser motivo de briga entre vocês. Gabriel precisa dos pais unidos, não brigando por minha causa. Os pais dele vão estar unidos. Ela se virou para Rodrigo. Porque você vai parar com essa palhaçada agora mesmo. Ou o quê? Você vai me impedir de ver meu filho? Não. Mas posso muito bem contar para o juiz sobre sua nova namoradinha de 23 anos. A ameaça saiu gelada, calculada. Rodrigo empalideceu. Como você... Achou que só você podia contratar investigador? Isabela sorriu sem humor. Patrícia, não é? A estagiária do seu escritório? Aquela que você estava orientando nos últimos meses de casamento? O silêncio voltou a dominar a sala, mas agora o poder havia mudado de mãos completamente. Então é assim? Rodrigo tentou uma última cartada. Você vai escolher esse porteiro em vez da família? Eu vou escolher o que for melhor para o Gabriel. Isabela cruzou os braços. E nas últimas 3 semanas, o que foi melhor para ele foi o Tiago. Rodrigo olhou de um para o outro, percebendo que havia perdido completamente o controle da situação. Ajeitou a gravata com gestos bruscos. Isso não vai ficar assim. Dirigiu-se à porta, mas parou antes de sair. Isabela, você está cometendo um erro. E quando perceber, pode ser tarde demais. A porta bateu com força, deixando um eco que pareceu durar uma eternidade. Tiago e Isabela ficaram ali parados, ainda processando o que havia acontecido. Ela estava trêmula de adrenalina, as mãos geladas apesar do calor que sentia no rosto. Obrigado. A voz dele saiu baixa, emocionada. Por me defender assim. Ninguém nunca... Não precisa agradecer. Isabela se aproximou dele. Rodrigo estava errado. Completamente errado. Mas ele não estava errado sobre uma coisa. Tiago a encarou diretamente. Eu realmente não tenho diploma. E isso pode ser usado contra você numa disputa de guarda. Então a gente resolve isso. Como? Isabela respirou fundo, sentindo que estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. Você termina a faculdade. Eu pago. A proposta ficou suspensa no ar entre eles, carregada de implicações que nenhum dos dois estava pronto para nomear ainda. Mas ambos sabiam que não havia mais volta. Isabela, você perdeu completamente o juízo?
Márcia caminhava de um lado para o outro no escritório da startup, os saltos martelando no piso laminado. Pagar faculdade para o porteiro? Isso vai virar fofoca em todo os Jardins. Que se dane os Jardins. Isabela não levantou os olhos da tela do notebook. Gabriel está feliz, as notas dele melhoraram, e isso é o que importa. E a fusão com a EduTech americana? Eles estão oferecendo 12 milhões de dólares, Isa. Você vai jogar isso fora por causa de um... Cuidado com o que vai falar. Isabela finalmente olhou para a mãe, a voz perigosamente baixa. Márcia respirou fundo, tentando controlar a irritação. Filha, eu entendo que você está grata porque ele ajudou Gabriel. Mas daí a bancar os estudos dele, não estou bancando por gratidão. Isabela salvou o documento e fechou o laptop. Estou investindo em alguém que tem talento real para a educação. Isabela, Márcia se sentou na cadeira em frente à mesa. Você está se apaixonando por ele, não está? A pergunta veio mais suave, sem julgamento, apenas com uma preocupação maternal genuína. Isabela hesitou, as palavras se formando e morrendo na garganta várias vezes. Eu não sei. A admissão saiu quase em um sussurro. Talvez. Ai, meu Deus. Márcia passou a mão pelos cabelos perfeitamente penteados. Filha, vocês são de mundos completamente diferentes. E daí? Rodrigo e eu éramos do mesmo mundo. E olha como terminou. Isso é diferente. Rodrigo é um cafajeste, mas ele tem diploma, dinheiro e sobrenome. É isso. Isabela se levantou bruscamente. Mãe, Tiago me faz sentir paz. Há quanto tempo eu não sentia isso? Márcia observou a filha por um longo momento. Havia algo diferente em Isabela nas últimas semanas. Um brilho nos olhos que não aparecia há anos. Uma leveza no jeito de falar que ela pensava ter desaparecido para sempre após o divórcio. Mas, e se não der certo? E se ele só está interessado no seu dinheiro? Então eu me engano. Não seria a primeira vez. Isabela pegou a bolsa e se dirigiu à porta. Mas pelo menos dessa vez eu escolho alguém que faz meu filho sorrir. Naquela noite, Tiago chegou ao apartamento com uma expressão diferente. Mais pensativo, quase melancólico. Tudo bem? Perguntou Isabela quando Gabriel foi buscar os cadernos no quarto. Recebi uma ligação hoje. Ele hesitou, passando a mão pelos cabelos. Um antigo professor meu da Uninove tem um projeto educacional em Campina Grande, voltado para metodologias inovadoras no ensino fundamental. O coração de Isabela despencou. E? Eles querem que eu coordene. Tiago a encarou diretamente. É tudo o que eu sempre sonhei fazer. Trabalhar com educação, desenvolver métodos que realmente funcionem para crianças carentes. Isso é maravilhoso. As palavras saíram automáticas, mas o sorriso forçado não enganou ninguém. Doutora Isabela. Isabela. Ele se corrigiu. Eu não quero ir. Por quê? Porque... Tiago se aproximou dela. Porque aqui eu encontrei algo que nem sabia que estava procurando. Gabriel voltou correndo antes que ela pudesse responder, mas a intensidade no olhar de Tiago deixou claro que a conversa não havia terminado. Durante a aula, Isabela os observou da cozinha, fingindo organizar louças que já estavam organizadas. A naturalidade com que Tiago e Gabriel interagiam a fazia pensar em como seria ter uma família de verdade. Não a estrutura artificial que ela tentara manter com Rodrigo, baseada em aparências e conveniência, mas algo real, construído sobre carinho e respeito mútuo. Tio Tiago, você vai casar com a minha mãe? A pergunta de Gabriel veio do nada, fazendo Isabela derrubar uma xícara no chão. Gabriel! Ela correu para limpar os cacos, as bochechas pegando fogo. Por que, campeão? Tiago perguntou com naturalidade, ajudando a recolher os pedaços. Porque vocês ficam se olhando igual os personagens dos filmes da mamãe. E você faz ela rir de um jeito diferente. Isabela queria que a terra se abrisse e a engolisse. Tiago, no entanto, sorriu. E o que você acha dessa ideia? Eu acho legal. Gabriel deu de ombros com a simplicidade típica de criança. Você ensina matemática e faz brigadeiro. Seria um padrasto muito útil. Apesar da situação embaraçosa, Isabela não conseguiu conter uma risada. Tiago também riu. E por um momento, a cena pareceu perfeitamente normal.
Natural até. Foi quando o telefone de Isabela tocou. Alô? Senhora Figueiredo, aqui é Dr. Henrique, advogado do Dr. Rodrigo Mendes. A voz formal a fez gelar. Preciso informá-la que meu cliente está solicitando uma audiência de emergência para a reavaliação da guarda de Gabriel Figueiredo Mendes. Isabela se afastou, tentando processar as palavras. Com que base? Negligência parental e exposição da criança a influências inadequadas. A audiência está marcada para a próxima quinta-feira, às 14 horas. A ligação se encerrou. Isabela ficou ali parada, o telefone na mão, sentindo como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Isabela? Tiago se aproximou, preocupado. O que foi? Rodrigo, ele está tentando pegar a guarda do Gabriel. O rosto de Tiago empalideceu. Por minha causa. Não. Isabela o encarou com determinação. Por causa da obsessão de controle dele. Mas eu sou o pretexto. Tiago se afastou, começando a guardar seus materiais. Isabela, eu não posso ser responsável por você perder seu filho. Você não vai ser. Eu preciso sair da vida de vocês. Pelo menos até... Não. Isabela segurou o braço dele, impedindo-o de continuar arrumando as coisas. Não faça isso comigo. Com a gente. A proximidade física, a intensidade emocional do momento, o medo de perdê-lo, tudo se combinou num impulso irresistível. Isabela se aproximou mais, as mãos subindo até o rosto dele. Por favor, sussurrou. Não desiste da gente. Isabela. Tiago fechou os olhos, apoiando a testa na dela. Se eu ficar, você pode perder Gabriel. Se você for, eu perco vocês dois. A confissão pairou entre eles, carregada de uma verdade que nenhum dos dois havia verbalizado antes. Tiago abriu os olhos, encarando-a com uma intensidade que a fez tremer. Eu nunca senti isso por ninguém. As palavras saíram baixas, quase um sussurro. Nem eu. Isabela deslizou as mãos para a nuca dele. Nem eu. O beijo aconteceu naturalmente, inevitável como a chuva depois da tempestade. Suave no início, quase hesitante, depois mais profundo, carregado de todas as emoções que vinham construindo há semanas. Quando se separaram, estavam ambos ofegantes. E agora? Perguntou Tiago. Agora a gente luta. Isabela entrelaçou os dedos nos dele. Juntos. Do corredor, veio a voz preocupada de Gabriel. Mãe, por que você estava chorando no telefone? Eles se afastaram rapidamente, tentando recompor a aparência. Mas era tarde demais. Gabriel estava ali, os olhinhos cheios de lágrimas. Eu ouvi você falando do papai. Ele vai me levar embora daqui? A voz tremulou. Longe de você e do tio Tiago? Isabela se ajoelhou na altura dele, puxando-o para um abraço apertado. Não vai, amor. Mamãe não vai deixar. Promete? Por sobre a cabeça de Gabriel, Isabela encontrou o olhar de Tiago. Viu ali a mesma determinação que sentia crescer dentro de si. Prometo, disse. E soube que estava fazendo uma promessa para ambos. A gente vai ficar junto. Os três. Mas no fundo da mente, uma voz sussurrava que algumas promessas são mais difíceis de cumprir do que outras. E que quinta-feira estava chegando rápido demais. Mãe, precisa parar de andar de um lado para o outro. Você está me deixando tonto. Gabriel olhou por cima do caderno onde desenhava, observando Isabela atravessar a sala pela 10ª vez em 5 minutos. Desculpa, amor. Ela se forçou a sentar no sofá, mas as pernas continuavam tremendo. 3 dias até a audiência. 3 dias para preparar uma defesa contra as acusações de Rodrigo. O advogado que contratara fora direto. As chances não eram boas. Um juiz conservador, pai de família tradicional, veria com maus olhos uma mãe CEO que deixava o filho aos cuidados de um porteiro sem diploma. Ele chegou! Gabriel saltou do sofá quando a campainha tocou. Nos últimos dias, a chegada de Tiago havia se tornado o momento mais esperado do dia para todos. Não apenas para as aulas, mas pelo alívio que sua presença trazia à tensão que dominava o apartamento. Oi, campeão! Tiago abraçou Gabriel, mas Isabela notou a preocupação que ele tentava disfarçar. Como foi na escola hoje? A tia Carla disse que eu sou o aluno que mais melhorou na turma.
Gabriel correu buscar a agenda escolar. Olha o recado que ela mandou. Enquanto Tiago lia o bilhete elogioso da professora, Isabela o observava. Havia algo diferente nele hoje. Uma tensão nos ombros que não estava lá antes. Aconteceu alguma coisa? Perguntou quando Gabriel foi ao banheiro. Tiago hesitou. Teve reunião de pais hoje na escola. Eu fui, representando você, como combinamos. E? Alguns pais. Ele passou a mão pelos cabelos. Vamos dizer que não gostaram muito de me ver lá. Isabela sentiu o sangue ferver. O que eles disseram? Nada demais. Só uns comentários sobre que tipo de pessoa você contratava para cuidar de Gabriel. Tiago tentou minimizar, mas ela via a mágoa nos olhos dele. Me conta exatamente o que aconteceu. Isabela, não vale a pena. Me conta. O tom não admitia discussão. Tiago suspirou. A mãe do Pedrinho perguntou se eu era o novo namorado da Isabela, na frente de todo mundo. Quando expliquei que era tutor, ela disse: Ah, o famoso porteiro professor que está causando tanto falatório. Essa víbora. Isabela cerrou os punhos. Mas a professora me defendeu. Disse que Gabriel nunca havia demonstrado tanto progresso e interesse pelos estudos. Tiago sorriu tristemente. E tem mais. Quando alguns pais questionaram minha qualificação, eu mostrei o trabalho que Gabriel fez sobre frações usando receitas de culinária. A turma inteira ficou impressionada. Apesar da raiva, Isabela sentiu orgulho crescer no peito. E aí? 3 pais me pediram contato. Querem que eu dê aulas particulares para os filhos deles também. Sério? Pela primeira vez em dias, ela sorriu de verdade. Sério. Parece que método funcionou não só com Gabriel. A campainha tocou novamente. Isabela franziu a testa. Não esperava ninguém. Doutora Isabela, a voz de Márcia veio do interfone. Posso subir? Preciso falar com você. Minutos depois, Márcia entrava no apartamento com uma expressão que Isabela não conseguia decifrar. Cumprimentou Tiago com um aceno de cabeça. Um progresso considerável comparado às primeiras semanas. Gabriel, vai brincar no seu quarto um pouquinho. Os adultos precisam conversar. Quando ficaram sozinhos, Márcia se sentou pesadamente na poltrona. Eu liguei para Campina Grande hoje. Isabela e Tiago trocaram olhares confusos. Para quê? Queria falar com a mãe do Tiago. Márcia olhou diretamente para ele. Dona Conceição, não é? Tiago assentiu, visivelmente surpreso. Por quê? Perguntou Isabela. Porque eu precisava entender que tipo de família criou um homem como ele. Márcia respirou fundo. Conversamos por quase 1 hora. O silêncio na sala era palpável. Ela me contou sobre você, Tiago. Como você cuidou da família depois que seu pai morreu. Como trabalhava de dia e estudava de noite, mandando dinheiro para casa religiosamente. Como nunca reclamou de ter que trancar a faculdade. Tiago baixou os olhos, claramente desconfortável com a exposição. E sabe o que mais ela me disse? Márcia continuou. Que você ligava toda semana contando sobre Gabriel. Sobre como ele estava melhorando, como era inteligente, como você havia se apegado a ele. Isabela sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Dona Conceição disse uma coisa que não sai da minha cabeça. Meu filho sempre quis ser professor. Agora parece que encontrou a família que ele queria ensinar. Márcia pausou. E eu percebi que eu estava sendo uma idiota preconceituosa. Mãe, Isabela começou. Deixa eu terminar. Márcia levantou a mão. Tiago, eu te devo um pedido de desculpas. Você não é o problema na vida da minha filha. Talvez seja a solução. Tiago ficou alguns segundos sem reação. Dona Márcia, Obrigado. Não me agradeça ainda. Ela sorriu pela primeira vez. Porque agora eu vou te ajudar a passar nessa audiência. E acredite, eu conheço uns truques que o Rodrigo nem sonha. Naquela noite, depois que Márcia foi embora e Gabriel dormiu, Isabela e Tiago se encontraram na varanda. A cidade brilhava lá embaixo, mas ela mal notava a vista. Não consigo acra na minha mãe. Ela se encostou no parapeito ao lado dele. Dona Conceição tem esse efeito nas pessoas. Tiago sorriu. Ela consegue mostrar o que realmente importa na vida.
E o que realmente importa? Família, amor, cuidar uns dos outros. Ele se virou para ela. Construir algo maior que a gente mesmo. Isabela o encarou, sentindo o coração acelerar. Desde o beijo 3 noites atrás, eles haviam sido cuidadosos, mantendo distância física respeitosa na frente de Gabriel. Mas agora, sozinhos sob as estrelas, a atração era impossível de ignorar. Tiago, ela começou. Eu sei. Ele deslizou a mão pela lateral do rosto dela. Eu também sinto. Desta vez, o beijo foi diferente. Menos urgente, mais profundo. Como se estivessem selando algo importante, fazendo uma promessa silenciosa. Quando se separaram, Isabela apoiou a cabeça no peito dele, ouvindo os batimentos cardíacos acelerados. E se a gente perder? Sussurrou. A gente não vai perder. Tiago beijou o topo da cabeça dela. Porque a gente tem razão, e às vezes isso basta. O telefone de Isabela tocou no bolso. Ela hesitou em atender, mas reconheceu o número. Dr. Silva, seu advogado. Alô? Isabela, tenho novidades. Boas novidades. A voz do advogado soava animada. Lembra daquele investigador que você contratou para verificar as atividades do Rodrigo? Sim. Ele encontrou ouro, minha cara. Rodrigo não está apenas traindo a esposa atual. Ele está desviando dinheiro do escritório para bancar o apartamento da amante. Temos fotos, extratos bancários, tudo. Isabela se afastou de Tiago processando a informação. Isso muda alguma coisa no caso? Muda tudo. Um homem que comete adultério e peculato não tem moral para questionar suas escolhas parentais, principalmente quando essas escolhas resultaram em melhora comprovada no rendimento escolar da criança. Pela primeira vez em semanas, Isabela sentiu esperança real crescer no peito. Dr. Silva, o senhor acha que... Acho que quinta-feira vai ser um bom dia para nós. A confiança na voz dele era contagiante. Descanse bem. Amanhã preparamos os últimos detalhes. Quando desligou, Tiago a observava ansioso. Boas notícias? Perguntou. As melhores possíveis. Ela sorriu, voltando para os braços dele. Acho que a gente vai conseguir. Mas enquanto se beijavam novamente sob o céu estrelado de São Paulo, nenhum dos dois imaginava que Gabriel, do outro lado da porta de vidro, havia escutado toda a conversa sobre investigadores, audiências e a possibilidade de ir morar com o pai. E que naquele exato momento, uma ideia desesperada estava se formando na mente de 9 anos de idade. Uma ideia que na manhã seguinte faria todos os planos deles desmoronarem completamente. Gabriel! O grito de Isabela ecoou pelo apartamento vazio. 7 da manhã, e a cama do filho estava desarrumada, mas vazia. Gabriel, onde você está? Tiago chegou correndo da cozinha, onde havia ido preparar café da manhã. Ele não está no banheiro nem na lavanderia. Checou o quarto de brinquedos? Já procurei em todo lugar. As mãos de Isabela tremiam enquanto vasculhava debaixo da cama mais uma vez, como se Gabriel pudesse ter se materializado lá nos últimos 5 segundos. Meu Deus! E se alguém levou ele? E se Rodrigo... Calma. Tiago segurou os ombros dela firmemente. Vamos pensar com clareza. Rodrigo faria isso na véspera da audiência? Seria loucura. O telefone tocou. Isabela se jogou sobre ele com desespero. Gabriel? Senhora Figueiredo? Aqui é a diretora Ana Paula, da escola do Gabriel. A voz soou preocupada. Ele está aqui conosco. O quê? Isabela quase derrubou o telefone. Como assim ele está aí? As aulas nem começaram ainda. Ele chegou às 6h30, disse que você havia mandado ele vir mais cedo para... Bem, a história não fazia muito sentido. Encontramos ele escondido na biblioteca chorando. Nós estamos indo agora! Não deixem ele sair daí! A corrida até a escola foi um borrão de trânsito matinal e Isabela dirigindo como uma louca enquanto Tiago tentava acalmá-la pelo telefone com Márcia, que havia chegado ao apartamento no meio da confusão e agora também seguia para a escola. Gabriel estava sentadinho numa cadeirinha na sala da diretora, os olhinhos vermelhos de tanto chorar, abraçando a mochila do Homem-Aranha como se ela fosse um escudo. Meu amor, Isabela se ajoelhou na frente dele, puxando-o para um abraço desesperado. Por que você fez isso? Por que fugiu de casa? Eu não fugi.
Gabriel soluçou contra o pescoço dela. Eu só pensei que se eu não estivesse lá, vocês não precisariam brigar na frente do juiz. O coração de Isabela se estilhaçou em 1000 pedaços. Tiago se abaixou também, a voz suave. Campeão, por que você achou que a gente ia brigar? Porque eu escutei vocês falando ontem à noite. Gabriel levantou a cabecinha, encarando os dois. Sobre o papai querendo me levar embora. E sobre como vocês iam ter que provar para o juiz que eu posso ficar com vocês. Gabriel... Isabela começou, mas ele a interrompeu. E eu pensei, se eu não estivesse lá, o papai não poderia me levar. E vocês não iam ter que escolher entre ficar juntos ou me manter seguro. A lógica infantil, ao mesmo tempo inocente e devastadoramente madura, deixou todos os adultos presentes sem palavras. Meu filho, Isabela o puxou mais forte. A gente nunca ia escolher qualquer coisa no lugar de você. Você é a coisa mais importante do mundo para mim. E pro tio Tiago também? Tiago não hesitou nem um segundo. Também, campeão. Você e sua mãe são minha família agora. 2 horas depois, eles estavam no Fórum da Barra Funda. Gabriel, que inicialmente ficaria com Márcia durante a audiência, havia insistido em acompanhá-los. Eu quero falar com o juiz, disse ele, com uma determinação que surpreendeu a todos. Quero contar para ele como o tio Tiago me ajuda. Dr. Silva, o advogado de Isabela, hesitou. Gabriel, às vezes essas conversas são muito sérias para... Eu tenho 9 anos, não sou bebê. Gabriel cruzou os bracinhos. E é sobre a minha vida. Eu posso falar sobre a minha vida. Na sala de audiência, Rodrigo estava impecável no terno azul marinho, acompanhado de seu advogado. Quando viu Tiago entrando junto com Isabela, sua expressão se endureceu. O juiz, Dr. Marcos Antônio, era exatamente como o Dr. Silva havia descrito. Senhor de 60 anos, conservador, olhar severo por trás dos óculos. Bom dia a todos. Estamos aqui para analisar o pedido de reavaliação de guarda do menor Gabriel Figueiredo Mendes. Sua voz ecoou pela sala formal. Doutor Henrique, exponha os argumentos de seu cliente. O advogado de Rodrigo se levantou, apresentando uma série de argumentos sobre ambiente inadequado, influências questionáveis e decisões parentais irresponsáveis. Meritíssimo, a requerida contratou um indivíduo sem formação acadêmica completa, sem verificação adequada de antecedentes, para exercer influência direta sobre a educação e desenvolvimento de uma criança de 9 anos. Dr. Silva se preparava para rebater quando uma vozinha se manifestou. Posso falar, seu juiz? Todos se viraram. Gabriel havia se levantado da cadeira. Gabriel, não. Rodrigo começou. Deixe a criança falar. O juiz fez um gesto para que Gabriel se aproximasse. Mas seja breve, jovem. Gabriel caminhou até a frente com passos decididos, as mãozinhas entrelaçadas às costas. Seu juiz, meu nome é Gabriel, e eu queria falar sobre o tio Tiago. A voz saiu clara, sem tremor. Antes dele, eu odiava matemática. Achava que eu era burro igual meu pai falava. Rodrigo baixou os olhos, visivelmente desconfortável. Mas o tio Tiago me ensinou que matemática está em tudo. Na receita de brigadeiro, no dinheiro do mercado, até no futebol. Gabriel gesticulava animadamente. Agora eu tiro nota boa e a professora disse que eu sou o aluno que mais melhorou da turma. O juiz se inclinou ligeiramente para a frente, interessado. E tem mais, seu juiz. O tio Tiago não grita quando eu erro. Ele explica de novo, de jeito diferente, até eu entender. E quando eu entendo, ele fica feliz igual eu. Gabriel... Isabela sussurrou, os olhos cheios de lágrimas. Minha mãe ficou mais feliz também. Ela não chora mais no quarto pensando que eu não vejo. E a vovó Márcia parou de ficar brava o tempo todo. Gabriel se virou para Rodrigo. Pai, por que você quer me tirar de perto das pessoas que me fazem feliz? A pergunta, feita com toda a sinceridade de uma criança, ecoou pela sala em silêncio absoluto. Rodrigo abriu e fechou a boca várias vezes, incapaz de formular uma resposta. Dr. Silva aproveitou o momento. Meritíssimo,
Gostaria de apresentar evidências sobre a verdadeira motivação deste pedido de guarda. Nos 20 minutos seguintes, uma série de documentos foi apresentada. Fotos de Rodrigo com a amante, extratos bancários mostrando os desvios, depoimentos de colegas do escritório. Dr. Rodrigo, o juiz se dirigiu diretamente a ele. O senhor gostaria de se manifestar sobre essas evidências? Rodrigo estava pálido, claramente derrotado. Sussurrou algumas palavras com seu advogado, que se levantou. Meritíssimo. Meu cliente gostaria de retirar o pedido de reavaliação de guarda. Pai? Gabriel correu até ele. Você não vai mais tentar me levar embora? Rodrigo se ajoelhou na altura do filho, pela primeira vez naquela manhã mostrando emoção genuína. Não, filho. Não vou. Suas palavras saíram carregadas de remorso. Você está feliz com sua mãe. E isso é o que importa. Gabriel o abraçou. E por um momento, Isabela viu o homem que ela havia amado um dia, antes que o orgulho e a ambição o transformassem em outra pessoa. Processo arquivado. O juiz bateu o martelo. E que essa família encontre a paz que merece. Do lado de fora do fórum, o alívio era palpável. Gabriel corria em círculos no pátio, liberto da tensão que carregava há semanas. Márcia conversava animadamente com o Dr. Silva sobre como aquele menino foi corajoso. Rodrigo havia partido sem muitas palavras, mas com uma despedida carinhosa para Gabriel. E agora? Perguntou Tiago, observando a movimentação ao redor. Agora, Isabela entrelaçou os dedos nos dele. Agora a gente vive, de verdade. Tenho uma proposta. Márcia se aproximou deles. Que tal transformarmos essa metodologia do Tiago numa startup? Educação acessível, material didático inovador. Posso ver um futuro brilhante nisso. Tiago piscou, surpreso. Dona Márcia, E a proposta de Campina Grande? Perguntou Isabela, embora sua voz demonstrasse que torcia para uma resposta específica. Posso levar São Paulo para Campina Grande. Tiago sorriu. Ou melhor, posso levar o melhor dos dois mundos para o Brasil inteiro. Gabriel veio correndo. Isso significa que a gente vai continuar sendo família? Para sempre, campeão. Tiago o pegou no colo. Para sempre. E pela primeira vez em muito tempo, aquela promessa soou como algo que eles realmente poderiam cumprir. 3 meses depois. Mãe, você viu minha medalha de matemática? Gabriel revirava a gaveta da escrivaninha procurando o prêmio que havia recebido na feira de ciências da escola. Está na estante da sala, ao lado das outras 2. Isabela sorriu, observando o filho pela porta do quarto. 3 medalhas em 2 meses. A transformação era tão surreal que às vezes ela ainda não acreditava completamente. Achei! Gabriel correu para a sala brandindo a medalha dourada. O tio Tiago vai ficar orgulhoso quando chegar. Isabela checou o relógio. 18h15. Tiago chegaria em 15 minutos para o que eles haviam chamado de reunião familiar importante. Nos últimos meses, essas reuniões se tornaram tradição sempre que precisavam tomar decisões que afetavam os 3. A campainha tocou mais cedo que o esperado, mas não era Tiago, era Márcia, carregando uma pasta volumosa e um sorriso que Isabela não via há anos. Chegaram as propostas finais dos investidores, anunciou, espalhando documentos sobre a mesa de jantar. Isa, isso aqui vai revolucionar a educação no Brasil. Isabela se aproximou, analisando os números. 6 propostas de investimento para a Edu+, a startup educacional que ela havia criado em parceria com Tiago. A metodologia dele, combinada com a tecnologia dela, havia chamado a atenção de fundos de investimento do país inteiro. Olha essa aqui. Márcia apontou para uma proposta específica. 40 milhões de reais para implementação em 1000 escolas públicas do Nordeste. E eles querem Tiago como coordenador pedagógico nacional. E a proposta americana? Perguntou Isabela, embora já soubesse a resposta. 60 milhões de dólares, mas exigiria mudança para Miami e foco no mercado americano. Márcia fez uma pausa. O que você decidiu? Já decidi faz tempo. Isabela guardou os documentos americanos numa pasta separada. O Brasil precisa mais de nós do que os Estados Unidos. A campainha tocou novamente. Desta vez era Tiago,
carregando uma mochila e um sorriso meio nervoso. Desculpa o atraso. Tive uma ligação importante. Ele cumprimentou Márcia com um beijo no rosto, gesto que teria sido impensável 3 meses atrás. Cadê o campeão? Aqui. Gabriel apareceu correndo, se jogando nos braços de Tiago com a naturalidade de quem faz isso há anos. Trouxe uma coisa para você. Tiago abriu a mochila e tirou um livro. Matemática divertida para pequenos gênios. Autoria de Gabriel Figueiredo e Tiago Santos. É de verdade? Gabriel abriu o livro, vendo seu nome na capa. A gente escreveu um livro de verdade? De verdade. A editora quer publicar a série inteira. Tiago se dirigiu a Isabela. As atividades que criamos juntos chamaram a atenção do pessoal da Moderna. Eles querem transformar em material didático nacional. Isabela sentiu o peito se encher de orgulho, observando Gabriel folhear o livro com os olhinhos brilhando. E tem mais novidades. Tiago hesitou, passando a mão pelos cabelos. A ligação que me atrasou foi de Campina Grande. O projeto piloto foi aprovado. Eles querem que eu coordene pessoalmente por 6 meses. O sorriso de Isabela vacilou ligeiramente. 6 meses. Mas não é o que vocês estão pensando. Tiago se aproximou dela, pegando suas mãos. É para implementar a metodologia lá, treinar uma equipe local e depois voltar para coordenar a expansão nacional daqui de São Paulo. E a gente pode visitar as férias. Gabriel pulou animado. Quero conhecer a vovó Conceição. Márcia observava a interação com um sorriso aprovador. Tiago, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro, dona Márcia. Seus planos incluem oficializar essa família? A pergunta direta fez Isabela corar, mas ela não protestou. Tiago encarou Isabela diretamente. Depende. Isabela Figueiredo, você gostaria de se casar comigo? O pedido veio tão naturalmente, tão sem cerimônia, que por um momento ela ficou sem palavras. Não havia anel, não havia ajoelhamento romântico, mas havia algo infinitamente mais valioso: honestidade absoluta. Assim, na frente de todo mundo? Perguntou rindo nervosamente. A família toda precisa concordar. Tiago se ajoelhou na altura de Gabriel. E aí, campeão? Você me aceita como padrasto oficial? Aceito! Gabriel gritou, pulando para abraçar os dois. A gente vai ser família de verdade. E você, dona Márcia? Tiago se dirigiu à sogra. Me aceita como genro? Márcia limpou uma lágrima que teimava em escapar. Aceito. E peço desculpas pelos primeiros meses. Eu estava errada. Não estava errada em proteger sua filha. Tiago se levantou, puxando Isabela para mais perto. Estava sendo mãe, eu entendo isso agora. Isabela finalmente encontrou a voz. Tiago Santos, eu aceito me casar com você, mas com uma condição. Qual? A gente faz isso do nosso jeito, sem pressão, sem pressa, construindo cada passo juntos. Ela sorriu. Como tudo que a gente fez até agora. O beijo que se seguiu foi testemunhado por Gabriel aplaudindo animadamente e Márcia fingindo que não estava chorando. Mais tarde, depois que Márcia foi embora e Gabriel dormiu, eles se encontraram na varanda como tantas outras vezes. Mas agora havia algo diferente no ar. A certeza de que estavam construindo algo sólido e duradouro. Amanda ligou hoje, disse Tiago, puxando Isabela para mais perto no sofá de Vime. Tim, ela e o Bruno vão se casar mês que vem. Sério? Isabela sorriu. Como ela está lidando com a família dele? Bem melhor que eu lidei com a sua no começo. Tiago riu. Acho que a prima aprendeu com meus erros. Seus erros? Isabela se aninhou no peito dele. Que erros? De achar que diferença de classe social era obstáculo intransponível. De quase desistir da gente antes mesmo de tentar. Eu também pensei nisso no começo. Isabela admitiu. Ficava preocupada com o que as pessoas iam falar, se ia dar certo, se éramos muito diferentes. E agora? Agora eu sei que as diferenças nos completam. Ela levantou a cabeça para encará-lo. Você me ensinou que sucesso não é só dinheiro e status. É construir algo que importa, que transforma vidas. E você me ensinou que sonhar grande não é besteira. Que a gente pode realmente mudar o mundo se tiver coragem de tentar.
Eles ficaram alguns minutos em silêncio confortável, observando as luzes da cidade. Tiago? Eu te amo. As palavras saíram simples, naturais, como se ela as dissesse há anos. Eu também te amo. Ele beijou o topo da cabeça dela. Amo você, amo Gabriel, amo essa família maluca que a gente construiu. Mesmo com todos os problemas que ainda vão aparecer? Perguntou ela. Porque vai ter obstáculo, vai ter gente falando, vai ter momentos difíceis. Principalmente por isso. Tiago a encarou seriamente. Problemas a gente resolve junto. É para isso que serve família. No quarto ao lado, Gabriel dormia tranquilo, finalmente seguro de que os adultos que amava não iam desaparecer de sua vida. Na mesa da sala, os documentos do projeto educacional esperavam para transformar a vida de milhares de outras crianças pelo Brasil. E na varanda, duas pessoas que haviam encontrado no amor uma forma de tornar o mundo um pouco melhor, se preparavam para o futuro que construiriam juntos. Não seria perfeito, mas seria real. E, descobriram eles, isso era muito melhor que a perfeição. Em 6 meses, quando Tiago voltasse de Campina Grande com o projeto implementado, quando a EduMais estivesse funcionando em 100 escolas, quando Gabriel fosse oficialmente adotado como filho de Tiago, eles saberiam que haviam feito as escolhas certas. Mas isso é uma história para outro dia. Por enquanto, bastava saber que algumas famílias não nascem, elas se escolhem e se constroem. Um dia de cada vez, com amor, paciência e a certeza de que juntos são mais fortes que sozinhos. 1 ano depois, o barulho de crianças rindo ecoava pelo auditório da Escola Municipal, Santos Dumont, em Capão Redondo. Isabela observava da lateral do palco, enquanto Gabriel, agora com 10 anos, explicava para uma plateia de 200 crianças como transformar problemas matemáticos em brincadeiras. Então, pessoal, quem aqui gosta de pipoca? Gabriel levantou um saco de milho de pipoca, arrancando gritos animados da audience. Vamos descobrir quantas pipocas cabem numa panela usando matemática. O projeto EduMais havia crescido além das expectativas mais otimistas. Em 12 meses, saíra de uma ideia na varanda de uma cobertura para um programa implementado em 300 escolas públicas de 17 estados. Gabriel havia se tornado oficialmente o embaixador mirim do projeto. Um título que ele levava com seriedade adorável de criança importante. Ele está se saindo melhor que muito palestrante profissional. Tiago apareceu ao lado de Isabela, o orgulho transparecendo na voz. Puxou ao pai. Isabela sorriu, observando o marido de 3 meses ajustar a gravata azul marinho. Ainda se acostumava a chamá-lo assim, marido. A palavra soava estranha e maravilhosa ao mesmo tempo. O casamento havia acontecido numa cerimônia simples no jardim do condomínio, apenas família e amigos próximos. Nada de festa extravagante ou revista de celebridades. Apenas 2 famílias se unindo oficialmente, com direito a brigadeiros feitos pelo próprio Gabriel, e um discurso emocionante de Márcia sobre aprender que o amor não tem classe social. Docota Isabela? Uma mulher se aproximou timidamente, interrompendo seus pensamentos. Sou a mãe da Letícia, do 2º ano. Queria agradecer pelo projeto. Minha filha nunca gostou de matemática, mas agora chega em casa contando as lições como se fosse história de aventura. Era a 10ª mãe que a abordava naquela manhã. Cada depoimento reforçava a certeza de que haviam tomado as decisões certas, mesmo quando pareciam impossíveis. O mérito é todo do meu marido. Isabela apontou para Tiago, que conversava com um grupo de professoras empolgadas com os resultados. Ele que desenvolveu a metodologia. Não, o mérito é de vocês 2. A mulher sorriu. A tecnologia que vocês criaram permitiu que escolas como a nossa tivessem acesso a um ensino que antes era só para rico. Isso muda vidas. Mudava mesmo. Os números confirmavam. Nas escolas que implementaram o programa EduMais, o aproveitamento em matemática havia aumentado em média 67%. Mas mais importante que as estatísticas eram as histórias individuais. Crianças que descobriram prazer em aprender. Professores que se sentiram renovados. Famílias que começaram a acreditar no poder da educação. Tio Tiago. Gabriel correu do palco suado e radiante.
A professora disse que a turma dela melhorou tanto que eles querem fazer uma feira de ciências só com os métodos nossos. Nossos métodos? Tiago bagunçou o cabelo do menino. Você já é sócio da empresa agora? Claro. Sou o vice-presidente de experiência infantil. Gabriel se empertigou, repetindo o título pomposo que Márcia havia criado para ele como brincadeira. Falando em Márcia, Isabela checou o relógio. Ela não deveria ter chegado já com a dona Conceição? A visita da mãe de Tiago a São Paulo era o evento mais esperado do mês. Dona Conceição havia resistido por meses às insistências para conhecer a capital, mas finalmente cedera quando Gabriel gravara um vídeo convite explicando matematicamente por que a presença dela era estatisticamente necessária para completar a felicidade da família. Chegaram! A voz de Márcia ecoou pelo auditório. Ela entrava acompanhada de uma senhora baixinha, de cabelos grisalhos e sorriso caloroso, carregando uma sacola de pano que cheirava a tapioca caseira. Vovó Conceição! Gabriel disparou em direção a ela, sendo envolvido num abraço que parecia capaz de curar qualquer tristeza do mundo. Meu neto lindo! Dona Conceição o cobriu de beijos. Tá mais alto, mais forte. E esse cabelo precisando de uma cortadinha. Isabela observou a cena com o peito aquecido. Era surreal como aquela mulher, que conhecera apenas por telefone, já fazia parte da família de forma tão natural. Tiago havia herdado dela a capacidade de fazer qualquer pessoa se sentir especial e amada. E essa é minha nora famosa. Dona Conceição se dirigiu a Isabela de braços abertos. Menina, obrigada por cuidar tão bem do meu filho. Ele tá com uma cara de felicidade que eu não via desde criança. O abraço da sogra carregava cheiro de sabão em pó e farinha de mandioca. Memórias de uma infância que Isabela nunca tivera, mas que agora fazia parte da história da família. A senhora que cuidou bem dele, Dona Conceição, criou um homem maravilhoso. Criei ele para ser bom marido e bom pai. Ela piscou marota. Pelo jeito funcionou, né? Amanda apareceu na entrada do auditório, radiante com o vestido de noiva branco que usaria na cerimônia da semana seguinte. Bruno a acompanhava carregando Pedrinho, o filho de 4 anos dele que Amanda havia adotado como próprio. Desculpa o atraso. Amanda beijou Tiago no rosto. Fomos buscar as alianças e o Pedrinho insistiu em parar para ver todos os cachorros do caminho. Au, au. Pedrinho apontou para Gabriel, que havia se tornado seu herói pessoal depois de ensinar-lhe a contar usando carrinhos de brinquedo. A evolução de Amanda impressionava Isabela. A jovem que 1 ano atrás se preocupava apenas com seguidores e aparência, havia se transformado numa mulher confiante que usava sua influência digital para promover educação e inclusão social. Seu canal no YouTube, focado em fitness familiar e educação divertida, tinha 500.000 de inscritos e parcerias com ONGs educacionais. Gente, posso interromper a reunião de família? Dr. Silva, agora advogado oficial da Edu+, se aproximou com uma pasta. Chegou a resposta do MEC. Aprovaram o projeto nacional. 500 milhões de reais para implementação em 5.000 escolas nos próximos 3 anos. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo grito de comemoração de Gabriel. A gente vai ajudar todas as crianças do Brasil. Não todas. Tiago se ajoelhou na altura dele. Mas muitas. E as que a gente ajudar vão crescer e ajudar outras, que vão ajudar outras. É como a matemática. Gabriel bateu palmas. Multiplica infinitamente. Enquanto o grupo comemorava, trocando abraços e fazendo planos, Isabela se afastou ligeiramente para observar a cena. 1 ano atrás, estava sozinha num apartamento de cobertura, lutando contra a sensação de que havia falhado como mãe e como mulher. Agora, cercada pela família improvisada, mas real, que havia construído, sentia-se parte de algo muito maior que o sucesso individual. Tiago percebeu seu afastamento e se aproximou. Pensando em quê? Em como às vezes a vida nos leva exatamente para onde precisamos estar, mesmo quando não sabemos que é isso que estamos procurando. Saudosa dos tempos de CEO poderosa e apartamento silencioso? Brincou ele. Nem um pouquinho. Isabela se aninharam no braço dele, observando Gabriel ensinar Pedrinho a fazer contas com os dedos, enquanto Dona Conceição e Márcia discutiam receitas
e Amanda filmava tudo para o Instagram. Prefiro 1000 vezes o caos organizado da felicidade. E ainda bem que você é boa em organizar caos. Tiago beijou sua testa. Porque com esse projeto nacional, nossa vida vai ficar ainda mais maluca. Desde que seja nossa vida maluca, eu topo qualquer aventura. Do outro lado do auditório, Gabriel levantou a mão chamando por eles. Pai! Mãe! Venham ver! A vovó Conceição trouxe tapioca e a vovó Márcia trouxe champanhe. Vamos comemorar nossa vitória matemática. Eles caminharam de mãos dadas em direção à família, sabendo que aquela era apenas uma das muitas comemorações que viriam. O projeto Edu Mais continuaria crescendo, Gabriel continuaria se desenvolvendo, e eles continuariam construindo juntos um futuro onde amor e educação transformavam realidades. Não era o final da história, era o começo de tudo que realmente importava. E matematicamente falando, como Gabriel diria, isso equivalia à felicidade infinita. Gostou da nossa história? Deixe seu like e se inscreva no canal para mais romances que aquecem o coração. E nos comentários, de 0 a 10, que nota você daria para o amor de Isabela e Tiago?